irmãos e irmãs, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Mônica Laia, você está no canal Divina Chama Gêmea, um canal criado por mim e pela minha alma gêmea, a Jaque Ramos, para falar das conexões divinas, almas gêmeas e chamas gêmeas. Eu estou um pouco sumida, né? Acho que o último vídeo que eu gravei já deve estar fazendo alguns dias. E eu acho que assim, né, para quem acompanha o canal faz tempo, a gente já tem uma certa intimidade, uma certa conexão. Eu me sinto à vontade de trazer algumas questões para vocês. O que acontece, né? Por que às vezes eu ou Jaque, a gente fica um pouco distante do canal? Bom, se você está aqui, você tem um certo grau de espiritualidade, você está aberto para esses assuntos mais esotéricos, mais ocultistas, digamos assim. Quem acredita em jornada de chamas, jornada de almas gêmeas, acredita em encarnação, reencarnação e outros assuntos mais esotéricos. Então eu acho que eu posso falar dessas coisas abertamente com vocês. Do mesmo jeito que existe a luz aqui na nossa dimensão, né, aqui no 3D, tudo é dual, né, é uma das leis universais, inclusive, da dimensão material. Então, se existe luz, existe não luz. Existem seres etéricos, seres sutis de não luz, seres que não querem, consciências que não querem o bem, que não querem o amor, que não querem a união, não querem a realização, a concretização de sonhos, não querem que as missões espirituais sejam cumpridas. Existem consciências contrárias, forças contrárias a tudo que é derivativo do amor, né? A gente chama aqui de não-luz. E a não-luz, então, ela tem uma consciência, ela tem um poder e ela trabalha para que tudo que seja derivativo de amor não se materialize, não realize. Então, toda vez que a gente faz, às vezes, um vídeo que pode revelar muito conhecimento, que pode revelar muita luz, toda vez que a gente está lidando com isso, de alguma forma a gente recebe ataques, ou ataques preliminares, né, quer dizer, ataques anteriores à manifestação dessa atitude e à concretização dessa ação, ou ataques posteriores, né? Então, uma coisa, por exemplo, que acontece comigo, eu nunca fui alérgica, eu nunca tive alergias, eu nunca tive questões com o meu sistema imunológico. Depois que eu comecei a fazer os vídeos para o canal, eu comecei a sofrer de muitas alergias, né? Eu tô sempre de nariz entupido, eu tô sempre com os meus olhos lacrimejando, eu tô sempre com coceira na garganta. O que eu entendo? Eu tô entendendo que de alguma forma eu tô provocando as energias de não-luz. E eles se movimentam para que muitas vezes eu me ausente dos vídeos, eu me ausente dos estudos, eu me ausente de alguns trabalhos que poderiam ser coisas, trabalhos, estudos, posicionamentos que trariam luz a um número considerável de pessoas. Então eu percebo que tem sim digamos assim, um movimento, né, de conspiração contra isso. Quando a gente expande isso e traz essa perspectiva para uma jornada de chamas, por exemplo, a gente entende muitas vezes por que é tão difícil a conexão. A conexão não, né, gente? Mas assim, a reunião, o entrelaçamento na fisicalidade de duas contrapartes divinas. Por que é tão difícil? Porque a gente sofre muito ataque, né? Basicamente é isso. Quanto mais desperto você tá, mais ataque você sofre. Quanto mais você trabalha em prol do amor, mais ataque você sofre. E é por isso que às vezes a reunião ela fica dificultada e ela leva algum tempo. Por quê? Porque primeiro você começa a receber muitos ataques, tanto você contra a sua contraparte. E segundo,
porque o seu eu superior, o nosso eu superior, precisa trabalhar a gente, precisa preparar a gente para que a gente suporte os ataques que não vão diminuir, principalmente quando a gente se entrelaça na fisicalidade com a nossa chama gêmea. Né? Aí os ataques eles aumentam muito e você precisa ter um suporte, você precisa ter um background ali para suportar tudo isso. Então, separações são permitidas e separações muitas vezes são mantidas por um determinado tempo e espaço exatamente para que se crie esse background, para que se crie essa estrutura forte para suportar tudo isso. Eu vou aproveitar e vou introduzir o assunto de novo com essa perspectiva, tá? A união de chamas, ela cria um vórtex energético, né? Vórtex são canais por onde se passa muita energia. Quando você tem uma união que está pautada no amor incondicional e que está preparada para esses ataques, você está ali fomentando um vórtex construtivo, um vórtex criativo, um vórtex do qual vai passar energia, vai ser canalizada energia para se criar coisas legais, para se criar coisas positivas. Quando você está num processo de reunião que não está pautado no amor incondicional, que está muitas vezes ainda muito permeado de questões egóicas, que ainda tem ali muito espelhamento, muita projeção egóica, introjeção egóica, você vai estar trabalhando numa fomentação de um vórtex destrutivo, um vórtex negativo. E aí, esse casal acaba sendo canal para coisas destrutivas, acaba sendo inclusive um espaço para as forças de não luz se manifestarem e interferirem. Então, quando a gente coloca nessa perspectiva ampla e espiritual, a gente começa a entender por que existe a separação aqui no plano físico, né? Já que a gente está sempre conectado espiritualmente com a nossa chama, porque somos um com ela, mas a separação no plano físico, um dos principais motivos são exatamente esses ataques e exatamente a possibilidade de que uma vez que a gente está aberto e inconsciente, despreparado ou fragilizado, esse canal pode ser usado de uma forma totalmente negativa, destrutiva e não positiva, não construtiva. Então, tudo no final das contas está sob o comando do eu superior e se existe ali qualquer possibilidade de que o amor incondicional, o amor divino não possa se manifestar, mas sim forças contrárias, ocorre a separação, ocorre a intervenção, a gente às vezes não entende porque causa sofrimento, causa dor, mas é para um bem maior, né? Dentro de uma perspectiva espiritual e de um campo de visão mais amplo, amplificado, é para o bem, né? É sempre para o bem. Bom, toda essa introdução para falar então de chama gêmea tóxica, que é o assunto principal de hoje. Existe chama gêmea tóxica? Existe relacionamento tóxico dentro da jornada de chama? Existe. Dá para falar que sim, dá para fazer essa afirmação. Por quê? Porque num determinado momento ali de trabalho individual, de evolução individual, de evolução espiritual, de jornada espiritual, pode ser que a sua contraparte divina, pode ser que o seu gêmeo, ele esteja num nível de consciência muito, muito diferente do seu. Né? Pode ser que você já esteja bem trabalhada na sua criança interior, bem trabalhado nas suas questões egóicas, bem trabalhado nas suas questões kármicas que você traz de outras vidas, e o seu gêmeo não. O seu gêmeo pode ser que ele ainda esteja muito ancorado no ego, ainda com muitas pendências kármicas, e aí a união de vocês, né, esse entrelaçamento físico, ao invés dele ser um entrelaçamento que vai trazer amor, que vai trazer trocas positivas, que vai trazer
uma energia positiva, essa união vai trazer briga, essa união vai trazer desentendimento, essa união vai trazer muito espelhamento negativo, né, projeções negativas. E como eu falei, né, como a gente tem essa possibilidade de criar esse vórtex energético, se isso tiver nessa qualidade, vamos colocar assim, negativa, esse vórtex vai ser destrutivo, esse vórtex vai ser negativo. Então, esse relacionamento, neste momento, com essa diferença, muitas vezes é um abismo entre um gêmeo e outro em termos de trabalho individual e de consciência, essa união, ela vai estar tão pesada, que esse relacionamento vai ser um relacionamento tóxico. E aí o melhor mesmo é que ocorra a separação, tá? Exatamente por conta dessa potência energética que essa união cria. Então, é como se eu tivesse uma usina nuclear, né? A união dos gêmeos é como uma usina nuclear. Se eu coloco na cadeira do presidente dessa usina nuclear um Putin, eu posso detonar a Terceira Guerra Mundial. Se eu coloco na cadeira dessa presidência, dessa usina nuclear, um avatar, um Dalai Lama, um Cristo, eu posso fazer muita coisa legal para o planeta. Então, quem que está sentado na cadeira da presidência dessa usina nuclear? Isso é mais ou menos a ideia do vórtex. Então, se o casal está vibrando numa consciência divina, num amor incondicional, eles são esse Dalai Lama, esse avatar sentado na presidência dessa usina nuclear. Se eles estão num relacionamento tóxico, num relacionamento onde tem projeções muito negativas, onde tem um espelhamento muito negativo, quem está sentado na presidência dessa usina nuclear é o Putin, é um Hitler. Então, assim, a perspectiva de destruição para si e para quem está ao redor é muito grande. Então, é melhor que ocorra realmente a separação. Então, existe sim chama gêmea, entre aspas, tóxica, entre aspas, sombria. Eu coloco entre aspas porque não se trata exatamente da essência do gêmeo, mas se trata do nível de despertar, do nível de consciência e do padrão vibratório que naquela linha de tempo aquele gêmeo tá trabalhando, tá vibrando, tá existindo e tá manifestando, tá? Então, a gente considera que sim, que existe essa possibilidade de uma toxicidade excessiva e aí é melhor mesmo que ocorra uma separação. Existem alguns casos, eu particularmente, eu nunca trabalhei, eu nunca presenciei. O que eu vou trazer para vocês são estudos feitos por outras pessoas, chamas que já estão unidas e que têm talvez até muito mais tempo de consciência de jornada do que eu. Mas existem algumas situações muito raras, tá? De que um dos gêmeos, ele tá tão pouco evoluído em termos de consciência divina, em termos de trabalho individual para as questões egóicas, para as questões kármicas, ele está tão pouco evoluído que muitas vezes ele é tomado, quase, pelo que eu entendi desses estudos, é quase como uma possessão mesmo, tá? É quase como se ele tivesse tomado por um espírito. Não é exatamente isso, mas em efeitos práticos é quase isso. Ele está tão baixo que ele é quase tomado, ele é quase possuído por energias de não luz. E aí o trabalho dele individual, porque ele está nessa inconsciência e por conta disso mesmo ele está sendo tomado por essas energias destrutivas, o trabalho dele é inclusive de criar situações destrutivas, de criar situações tóxicas. Existem situações que isso está tão evidente e isso está tão ali, isso é tão perigoso que o eu superior permite inclusive o desencarne de um dos gêmeos, provavelmente o gêmeo que está sendo atacado, para que isso não se perpetue.
Então é quase como se o eu superior falasse assim, não, do jeito que essa pessoa tá contaminada, do jeito que essa alma tá cega, tá turvada, né, tá tomada por essas energias de não luz, é melhor então que a gente interrompa esse processo aqui nesse tempo e espaço, tire um dos gêmeos de circulação, literalmente isso, e vamos deixar aqui para numa outra vida, num outro momento, a gente tente essa reunião, né, com uma outra qualidade. Então, até o desencarne de gêmeos é permitido, dependendo do grau de possessão, do grau de ataque, de controle mesmo de um dos gêmeos pelas energias de não-luz. Isso é muito raro, mas isso pode acontecer, tá? Então, de novo, né, quando a gente começa a ampliar a nossa gama de conhecimento sobre o assunto, a gente começa a entender e parar de julgar os processos de separação. Os processos de separação, dentro dessa ótica que eu estou trazendo para vocês, é inclusive uma proteção espiritual, não é um castigo, jamais um castigo. Porque a espiritualidade, ela não castiga, né, gente? Isso é proteção. É que o nosso raciocínio, muitas vezes humano, a nossa capacidade de compreensão humana desses processos, como ela é muito limitada, a gente às vezes não enxerga o amor incondicional e a luz que está por trás de alguma coisa que aparentemente pode ser dolorida, pode ser sofrida. Então, o que a gente faz? A gente trabalha para o não julgamento, né? A gente exercita o desapego, o não julgamento e a entrega, né? A fé na espiritualidade nesses processos todos, entendendo que aquilo que às vezes nos machuca é na verdade uma proteção, é na verdade para o nosso bem, tá? Em muitas situações é isso. Existem alguns relacionamentos de chamas com pendências kármicas, existem chamas que encarnam com pendências kármicas de outra vida. A gente nunca fala de relação kármica dentro da jornada de chamas, mas a gente fala de chamas que possam trazer pendências kármicas, que aí são questões de outras vidas que precisa de ter um acerto antes desse entrelaçamento em 3D. E aí, de novo, né, muitas vezes a separação durante um tempo e o afastamento e todos esses processos de dor, eles podem estar, na verdade, sendo provocados, sendo proporcionados pelo afastamento necessário para que essas pendências kármicas possam ser resolvidas antes da reunião. De novo, quando a gente está junto com o gêmeo, namorando o gêmeo, casado com o gêmeo, no entrelaçamento com o gêmeo, resolver algumas pendências pode significar o Putin sentado na cadeira da usina nuclear, na cadeira da presidência da usina nuclear. Então, essas questões não são resolvidas em união. Essas questões são resolvidas quando está havendo a suposta separação. Então, é muito difícil que um relacionamento com pegadas kármicas ou um relacionamento com pegadas tóxicas entre gêmeos se perpetue, exatamente por conta do vórtex negativo, do vórtex destrutivo. É melhor que se separe, cure-se individualmente, faça todo esse trabalho individualmente, separadamente, exatamente para que quando se reúna, o vórtex criado possa ser um vórtex produtivo, um vórtex positivo, um vórtex criativo. Dalai Lama sentado na cadeira da presidência da usina nuclear. Tá dando para entender, gente? Então, assim, tudo isso para falar que sim, pode ter toxicidade, pode ter abuso, pode ter muita briga, pode ter muita dificuldade, pode ter pendência kármica dentro da união, dentro do entrelaçamento, do relacionamento mesmo físico, né, entre os gêmeos, e exatamente porque pode, e isso pode gerar consequências nefastas em termos energéticos, exatamente por isso que a gente é separado, tá? Então, de novo, né, a gente não pode ficar questionando muito a separação.
O que a gente tem que fazer quando a gente está separado é focar na união que está por vir e fazer o nosso trabalho individual de terapia, né, de consciência, de melhora, de evolução, de cura da nossa criança interior, de cura das nossas pendências kármicas, de cura das nossas questões egóicas, mirando sempre na união que vai acontecer em algum momento quando as partes estiverem prontas, quando essa união significar Jesus Cristo sentado na cadeira da presidência da usina nuclear, tá? Antes disso, não. Antes disso, o eu superior realmente não vai permitir. E se ele permite ver que não está dando certo, e a própria espiritualidade trabalha no sentido da separação. O que mais que eu posso trazer para vocês nesse assunto, nesse aspecto? Acho que eu trouxe tudo, né? Um detalhe. Me perguntaram no outro vídeo que eu fiz, um mais antigo, quando eu falei de relacionamentos kármicos, se a gente precisa estar com a pessoa para resolver as questões kármicas, para diluir as pendências kármicas. Não necessariamente, tá? É claro que isso acontece, né? Tem muito relacionamento que está ali acontecendo simplesmente para que se resolvam as pendências kármicas entre aquelas duas almas, mas não é necessário, isso não é uma regra, assim, eu não tenho que me unir a uma pessoa só para resolver as questões kármicas com ela. Eu posso, dentro da minha consciência, se eu compreendo que eu tenho questões kármicas com aquela pessoa, eu posso me afastar e, afastada, tratar aquelas questões. Eu não preciso ficar naquele sofrimento, gerando toda aquela energia negativa, né? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar muito perdão e auto-perdão, eu posso trabalhar muito Ho'oponopono, eu posso trabalhar muito meditações mesmo, onde eu me conecto com essa força do perdão e com essa força do auto-perdão. Os solfégios ajudam muito, então você fazer essas meditações com solfégios de 528 Hz e de 432 Hz ajudam bastante. E você vai trazendo essa consciência e vai emanando luz para essa situação, vai emanando luz para essa pessoa, emanando luz para você mesma, perdoando a situação, se perdoando, pedindo perdão das linhas de tempo de vidas passadas, das linhas de tempo de vidas futuras, mas não necessariamente você precisa estar ali vivendo aquela relação, né? Você pode fazer essas curas todas à distância, né? Na medida que você tem essa consciência, tá? Terapia ajuda? As terapias sempre ajudam, mas eu sempre trago essa perspectiva de que você não precisa gastar dinheiro com isso, você pode fazer isso sozinho. Talvez o trabalho seja um pouco mais lentificado, talvez seja um pouco mais difícil, você vai precisar de um pouco mais de disciplina, mas, gente, nós somos os grandes alquimistas da nossa vida e nós temos o cetro e a coroa do livre-arbítrio. Então, na medida que a gente tem consciência desses processos, é só a gente começar a trabalhar, né, ali todos os dias, mentalizar, meditar, vibrar, emanar esse amor, esse pedido de perdão amplo, essa consciência de auto-perdão, que isso trabalha, isso vai fazendo os efeitos curativos, tanto para si, quanto para as outras partes envolvidas nesse processo todo, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para falar. De novo, peço desculpas aí pelo tempo ausente. Tava me recuperando do último vídeo, né? Me recuperando energeticamente. E é assim, né? O trabalho é assim, é um trabalho de construção, é um trabalho de formiguinha. É legal que vocês também vejam esses nossos processos individuais, até para que vocês se reconheçam e se acolham quando vocês também não estiverem em momentos talvez muito bons, assim, né? Se respeita, se acolhe, faz parte da jornada. Mas eu sou resistente, tá? Então, assim, pode vir gripe, pode vir processo alérgico, mas é só eu melhorar um tiquinho, eu volto aqui para gravar para vocês, tá bom? Peço que, se esse vídeo fez sentido para você, se vibrou positivamente no teu coração, que você deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se você se interessa por esses assuntos,
curta o nosso canal, assina aí, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se quiser interagir com a gente, fazer pergunta, pedir temas, enfim, pode fazer isso pelos comentários ou chamando a gente no privado, nos nossos WhatsApps, que sempre estão aí nos descritivos dos vídeos também, tá bom? Um beijo muito grande para vocês, um dia de muita luz. Namastê, até a próxima. Tchau, tchau.